Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Com a vozinha um pouco melhor, tem hora que ainda tuço, mas meu Deus, quase 15 dias aqui para dar uma arribada. Só por Deus, né, gente? Eu e mais um montão de gente que eu tô sabendo, todo mundo doente. Uau! Vamos lá, vamos lá. Gente, o pessoal sabe que eu gosto desses textos, né, profundos e tudo. E a minha amiga queridíssima lá de Brasília, Fatinha Yashina, vira e mexe me manda muita coisa, muita coisa. Acabo não fazendo a leitura aqui, sempre tem algumas outras coisas que estão na frente, né? Até porque não consigo gravar todos os dias. Mas eu gostei muito de um texto que ela me mandou, de Clarice Gaio. E depois também eu quero fazer a leitura de um outro texto que o meu querido José Ricardo Okada mandou também para eu ler. Ele também, quando vê alguma coisa interessante, já me manda. E se der tempo, faço a leitura ainda hoje. Se não, vamos lá. Esse que foi a Fatinha Yashina que me mandou. Um grande beijo, meu amor. É isso. Então, saindo do sofrimento pela autorresponsabilidade. Clarice Gaio. Vamos lá. Na grande maioria das vezes, sofremos em nossa vida por causa dos outros, não porque eles são os culpados pelo nosso sofrimento, mas porque depositamos neles a responsabilidade de nos fazer felizes ou de nos dar o tratamento que desejamos. Ao não compreender as atitudes dos outros ou quando desejamos ajudar em busca de reconhecimento e valor, percebemos que cada um é responsável por tudo o que acontece em sua vida. Ao desapegarmos da posição de vítima e passarmos a ser nossa única prioridade, permitimos a nós mesmos seguir em frente e olhar para os acontecimentos do passado com mais autoempatia. Não significa e não justifica ser egoísta e cruel, vivendo a vida com extrema indiferença à dor do outro. Devemos ter o discernimento de separar compaixão de obrigação. O fato de termos compaixão para com o próximo não significa que devemos carregá-lo e assumir seus conflitos. Através desta clareza, podemos reavaliar que as ações, atitudes e escolhas do outro dizem unicamente sobre quem ele é e não temos a responsabilidade sobre isso. Se o que o outro faz me afeta, é porque quero mudá-lo, quando na verdade sou eu que devo mudar e seguir meu caminho sem apego. Sofremos e nos magoamos, causando traumas e bloqueios por negarmos a nós mesmos quem somos e quem é o outro, acumulando mágoas na expectativa de que iremos consertar, mudar e transformar o outro, mesmo sabendo em nosso íntimo que não vamos. Permitir que cada um seja responsável por sua vida, escolhas e todas as consequências nos liberta, pois estaremos despertos para nossa responsabilidade e escolhas. Deixar para trás tudo o que nos impede e limita não é fracasso ou desistir, é executar a liberdade de ser feliz e cultivar a paz que necessitamos para viver e prosseguir. Palavras de Clarice Gaio. Nada vem por acaso, né, gente? Sincronicidade total. Com todos os momentos que eu vivo, sempre aparece algum texto falando alguma coisa que eu consigo refletir comigo mesma e refletir, né, ou compartilhar essas reflexões aqui
com vocês, não é? Não somos responsáveis por ninguém, somos responsáveis somente pelas expectativas que criamos, pelos desejos que nós criamos, desenvolvemos ao longo, né, de um relacionamento com alguém, de uma amizade com alguém, de um relacionamento com um familiar, não importa. E as expectativas dizem respeito ao nosso próprio eu, não é? Muitas vezes enxergamos no outro aquilo que gostaríamos de ver, né? E não aquilo que realmente é. O Lucas Scudeler, falei dele sobre o trabalho dele aí num dos últimos vídeos, ele coloca a ilusão da princesa. Meu Deus, me reconheci muito nesse termo. Gente, vou dar uma paradinha, pegar uma água. Vamos lá, gente, voltando. Nossa, tem hora que enrosca. Difícil. Ai, meu Deus, vai melhorando, mas quando eu começo a falar bastante, atendi agora de manhã e tô gravando esse vídeo aqui no comecinho da tarde. E aí a garganta vai ficando assim, né? Precisando de uma aguinha para hidratar. Vamos lá. Então, gente, o Lucas Scudeler fala da ilusão da princesa e que a gente se apaixona pelo estar apaixonado, que é um estado, né, de ilusão, de loucura, de mania, qualquer coisa do tipo, porque a gente fica totalmente alterado, não vê com clareza aquilo que precisa e que deposita no outro toda aquela ilusão de que o outro venha a preencher aquele modelo ideal da princesa, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente a gente adapta, mas aquele príncipe encantado que vem até nós no cavalo branco, não é? E que fazemos de tudo para conformar, falando sério, esta pessoa a esse modelo. Enxergamos nessa pessoa comportamentos que estariam modelados dentro desse personagem do príncipe encantado que nós estamos, né, buscando e na verdade projetando nesta pessoa que é humana e que não é o príncipe. Não é? Tá mais para sapo, a maioria, do que para príncipe. Mas que nós não conseguimos enxergar a realidade porque estamos tão fascinadas pela capacidade de amar, de se apaixonar, tão embevecidas com essas sensações do estar amando, do estar apaixonada, que nós vamos prolongando a relação sem conseguir enxergar quem é a pessoa verdadeiramente, né? Alguns estudos mostram que de verdade a gente só tem uma ideia real da pessoa com quem nós estamos 2 anos depois, né, de um relacionamento. Muitas vezes as pessoas já se casaram e aí estão convivendo e aí começam a enxergar os defeitos que aquela pessoa tem que, né, a gente não queria ver e, né, aí sim eu tenho que fazer uma escolha, eu permaneço com essa pessoa porque esses defeitos que eu tô vendo ainda fazem valer a pena porque são pequenos perto das qualidades que eu enxergo ou não, ou eu já mando passear e já vou à procura de outro, e muitas mulheres vão à procura de outro, tentando encontrar em pessoas reais aquele personagem do príncipe encantado que permanece na nossa mente, guiando de alguma maneira as nossas escolhas. De alguma maneira me reconheci nisso, né? Gente, tomar aguinha de novo. Porque acho que é até meio comum que a gente faça isso.
Mas aqui nós estamos falando não só dos relacionamentos amorosos, né? Estamos falando em relação a todos os tipos de relacionamentos, né? E vamos aqui, na grande maioria das vezes sofremos em nossa vida por causa dos outros. Qualquer tipo de relacionamento, não porque eles são os culpados pelo nosso sofrimento, mas porque depositamos neles a responsabilidade de nos fazer felizes ou de nos dar o tratamento que desejamos. Então, criamos uma expectativa de que alguém nos trate ou sinta por nós o mesmo que nós estamos sentindo, que nos trate da mesma maneira como nós estamos tratando aquela pessoa. E muitas vezes existe um desnível nessa reciprocidade, não é? Que o Lucas Scudder fala como um dos grandes motivos de afastamento, tanto do homem quanto da mulher, mas a mulher normalmente se entrega mais. E que há um desnível nessa reciprocidade e que quando alguém doa muito mais do que recebe, a outra parte, né, que está recebendo, se sente em débito e que isso de alguma maneira pode afastar o relacionamento, né? Então, e aí quando a pessoa se afasta, se não se afasta fisicamente, pode se afastar emocionalmente, que nós nos questionamos, mas como assim? Eu dei tudo que eu podia para essa pessoa, dei todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu tempo, e mesmo assim a pessoa não ficou comigo. E segundo Lucas, o que devemos é simplesmente responder na mesma medida que nós recebemos a atenção do outro, né? Então, se eu não estou recebendo atenção, eu deveria ficar na minha, porque aí sim estaria uma relação justa, né? De qualquer maneira, depositamos no outro o desejo e a ilusão da capacidade do outro me fazer feliz. Obviamente, escolher ter alguém para um relacionamento envolve, sim, algumas questões que só vão ser realizadas, né? Alguns desejos que só vão ser realizados, obviamente, na companhia do outro. Do contrário, eu estou sozinha de verdade, né? Mas entender que nós devemos, primeiro, estar completas, estar felizes, né? No caso das mulheres, para que possamos ter um relacionamento de valor e em completa reciprocidade com o outro. Para que o outro não me complete, no sentido de eu me enxergar como metade ou me enxergar como menos, porque não tenho alguém ao meu lado. E culturalmente nós somos treinadas, aí falava das mulheres, claro que nos últimos tempos isso tem mudado, mas na minha idade isso ainda foi muito incutido, no sentido de que a gente só tem valor se tiver um homem ao lado. Se eu tiver um marido, se eu tiver um namorado, não é? Porque me dá uma posição na sociedade. Muitas mulheres que eu atendo, que são divorciadas, falam isso. Meus amigos não me convidam mais porque todos estão em casais e eu hoje sou uma ameaça porque sou uma mulher sozinha. Gente do céu, fala sério. Em pleno século XXI, mas infelizmente é o que acontece ainda. Muito, 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 né? Vamos lá. Ao não compreender as atitudes dos outros ou quando desejamos ajudar em busca de reconhecimento e valor, percebemos que cada um é responsável por tudo o que acontece em sua vida. Ou seja, eu tô vendo alguém sofrer e normalmente a gente desenvolve aquele sentimento que dizem, né, que é muito feio da gente ter,
que é o sentimento de dó, de piedade daquela pessoa. Mas, dentro de uma visão espiritualista, nós sabemos que de alguma maneira nós plantamos algo para receber aquilo de volta, ou que isso faz parte, às vezes, até de uma missão, de um trabalho de transmutação de algum sentimento de menos-valia, qualquer coisa do tipo, não é? Mas que de alguma maneira tudo aquilo tem uma razão de ser e que eu não devo me penalizar ao ponto de fazer com que a pessoa não consiga resolver os seus problemas, que eu me coloque na posição de resolver tudo, não é? Ao nos desapegarmos da posição de vítimas e passarmos a ser a nossa única prioridade, permitimos a nós mesmos seguir em frente e olhar para os acontecimentos do passado com mais autoempatia, não é? Muitas vezes damos conselhos para as nossas amigas, faça isso, faça aquilo, conselhos que muitas vezes nós mesmos não conseguimos realizar, não é? Essa pessoa não te traz felicidade, olha como você está, né? Por que você não se desapega, vira a página, segue a vida? Em muitos momentos nós não conseguimos fazer isso de verdade, não é? Mas falar para o outro fazer é algo simples. Estar na posição do outro, sentir aquilo que o outro sente, entender todas as nuances desse relacionamento, né? Do que a própria espiritualidade está desejando. Tudo isso é só a própria pessoa que vai poder decidir dentro daquilo que é o dharma dela, que é a sua própria natureza, a sua forma de ser, e aquilo que é o seu karma, a necessidade que a pessoa tem de expressar algo ou de aprender algo que é próprio do seu desenvolvimento, não é? Então, quando damos um conselho, não estou dizendo uma orientação terapêutica, tá? Estou dizendo só um conselho entre amigas, no caso. É muito fácil, não é? É muito fácil, porque não consideramos todas essas nuances que fazem parte desse comportamento de alguém. Não significa e não justifica ser egoísta e cruel, vivendo a vida com extrema indiferença à dor do outro. Devemos ter o discernimento de separar compaixão de obrigação. Eu posso sentir o sofrimento, né, da outra pessoa, eu posso estar ao lado ouvindo o que ela tem para falar, né, se desabafando, dando algum conselho se for necessário, mas entendendo que a responsabilidade por sair de uma situação de sofrimento é somente nossa, não é? O fato de termos compaixão para com o próximo não significa que devemos carregá-lo e assumir seus conflitos. Através desta clareza, podemos reavaliar que as ações, atitudes e escolhas do outro dizem unicamente sobre quem ele é e não temos a responsabilidade sobre isso. Se o que o outro faz me afeta, é porque quero mudá-lo, quando na verdade sou eu que devo mudar e seguir meu caminho sem apego. É tão importante entender isso, né? E o tempo todo aí falando terapeuticamente, a gente trabalha com expectativas, com desejos e com projeções, não é? Então, o que eu estou projetando no outro? Qual a necessidade que eu tenho que o outro me complete, que o outro me valorize? Porque na verdade eu não me completo, porque na verdade eu não me valorizo, não é? Então estou transferindo uma responsabilidade que é somente minha para as mãos do outro. Será que isso é saudável do ponto de vista emocional? Será que assim nós vamos ser felizes de verdade?
não é? Muitas questões nós não queremos enxergar, não é? Ainda nessa ilusão da princesa, não, a pessoa vai mudar, não, a pessoa vai conversar, não, a pessoa isso, a pessoa aquilo, a pessoa vai me dar uma palavra de apoio, e aí a palavra de apoio não vem. E ali, aquilo é um tapa na cara. Quando a gente pensa, meu, e por que que a pessoa deveria me dar uma palavra de apoio? Porque eu não estou me apoiando? Eu não estou me auto-apoiando na minha dor, na minha necessidade de consolo, na minha necessidade de colocar tudo aquilo para fora? Não é? É isso. A pessoa vai valorizar um desabafo que eu fiz e vai de alguma maneira dar uma palavra de alento. É o que a gente espera. Mas de novo vem a questão da expectativa. Quando a pessoa não faz, qual o sentimento que vem? Não posso contar mais com essa pessoa, nem para isso. Né? Nem para uma palavra de alento, mesmo que não venha outras questões, né? E aí a realidade vem, sabe, nua e crua na nossa frente, como se retirassem um véu dos nossos olhos de verdade. Por quê? Não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa não se importou, a gente nem sabe se a pessoa não se posicionou de forma nenhuma. A gente nem sabe o que se passou na mente da pessoa, mas é porque simplesmente está faltando o nosso autoapoio. É essa a questão. Eu não tenho que buscar no outro, eu tenho que dar conta das minhas questões, né? Ter vulnerabilidades não é vergonha nenhuma, não é menos-valia nenhuma, não é estar desequilibrada, não é ser doente mentalmente de forma nenhuma, não é? Às vezes temos que compartilhar as nossas dores, sim, com alguém, mas alguém que não vai nos julgar, que vai simplesmente oferecer aquele ombro amigo e pronto. E se a gente observar, nós temos pessoas assim na nossa vida, né? E talvez depositamos em alguém aquela capacidade de fazer isso naquele momento, e aquele momento não veio essa resposta. Trago para mim a expectativa, trago para mim a projeção de que o outro tem que me fazer feliz e recolho tudo isso e trago para mim a responsabilidade. A autorresponsabilidade por me fazer feliz, por aceitar as escolhas que eu estou fazendo na minha vida, sem necessidade de alguma maneira, prestar contas a ninguém, a não ser a mim mesma. E a Deus, né? Óbvio. Só. Ninguém tem que assinar embaixo daquilo que eu estou fazendo com a minha vida, a não ser eu mesma. Peraí, gente, de novo, beber uma aguinha. Então, quando nos decepcionamos com a atitude de alguém que esperávamos que fosse de outra maneira, a decepção vem mostrar que houve uma expectativa frustrada e que veio a verdade, né? Segundo Jung, a decepção é a visita da verdade. Então, assim, a verdade apareceu ali, ok. Estou decepcionada, estou triste, frustrada, porque esperava algo de uma pessoa que talvez não seja daquele jeito que eu estou enxergando, não é? Então, não há como eu desejar que a pessoa mude, porque talvez ela sempre tenha sido dessa forma. Eu enxerguei de outra maneira, não é? Essa coisa de ser Alice, de enxergar no outro sempre o melhor lado, né? Eu já falei para vocês que eu tenho muito isso. E enxergar muito mais a essência divina dela do que o seu ego, enxergar muito mais quem ela poderia vir a ser, mas que ela ainda não é,
ok? Na maioria das minhas relações acontece isso. Ok, não é responsabilidade do outro, fui eu que usei desse mecanismo e por conta disso, da verdade, eu me decepciono, eu me frustro. Qual a necessidade? Aprender a enxergar a realidade. Sofremos e nos magoamos, causando traumas e bloqueios por negarmos a nós mesmos quem somos e quem é o outro, acumulando mágoas na expectativa de que iremos consertar, mudar e transformar o outro, mesmo sabendo em nosso íntimo que não vamos. Permitir que cada um seja responsável por sua vida, escolhas e todas as consequências nos liberta, pois estaremos despertos para nossa responsabilidade e escolhas. Deixar para trás tudo que nos impede e limita não é fracasso ou desistir. É executar a liberdade de ser feliz e cultivar a paz que necessitamos para viver e prosseguir. Tomar a atitude de seguir a vida, de virar a página, não é fácil. Assumir a sua vida como responsabilidade somente sua não é fácil, mas, na verdade, todos nós deveríamos fazer isso, não é? Nós que trabalhamos em profissões de ajuda ao próximo, temos muito essa tendência, e vou dizer aqui, quem tem um número 9 no mapa numerológico também, né? Eu tenho já no meu dia de nascimento, já vai para um 9, e tem um 9 de Dharma. Então, a necessidade de ajudar, a necessidade de estar ao lado, a necessidade de compartilhar, a necessidade de ouvir, a necessidade de levar no colo, faz parte de quem tem o número 9 no mapa. Mas fazer isso sem criar expectativas talvez seja a maior lição de quem tem um 9 no mapa. E infelizmente o nosso lado humano faz com que a gente crie sim expectativas, não é? Então, enxergar a realidade, enxergar o outro como ele é, deixar que ele assuma as suas escolhas e as consequências dessas escolhas, mesmo em relação ao que eu possa fazer, não é? Em relação a essa situação, a esse relacionamento, ok? Cada um lida com aquilo que é seu. Isso se chama autorresponsabilidade. Se de alguma maneira eu me enganei, não o outro me enganou. Por mais que até possa ter me enganado verdadeiramente, mas eu me deixei enganar, porque eu ainda via no outro algo que ele não tinha e que eu projetava na ilusão da princesa e do príncipe encantado, não é? É isso. Acho que a autorresponsabilidade ela está no desenvolvimento de todas as virtudes posteriores a essa compreensão. Sou responsável pela minha vida, ninguém vai me carregar. Vou responder pela minha vida quando me for daqui desse plano. Eu vou responder por mim mesma. Ninguém vai responder por mim, não é? Então, enxergarmos isso e sem tristeza. Claro que no primeiro momento vem muita tristeza, vem, às vezes, né? Necessidade de vingança, que a gente deve usar para a gente seguir adiante, né? E ser feliz. Talvez a maior vingança é ser feliz, não é? Abandonarmos as expectativas, abandonarmos todo o apego que vamos construindo ao longo dessas expectativas irreais, é talvez um grande passo, uma grande lição para que de verdade a gente possa vir a ser feliz, porque estaremos construindo dentro de uma verdade,
de uma realidade, tudo aquilo que de alguma maneira vai fazer parte desse novo momento na nossa vida, não é? Estar bem consigo mesma, mesmo na solitude, é também um grande aprendizado, não é? Na minha vida eu tenho percebido esse como o meu maior aprendizado. Depois de toda a minha vida dedicada ao outro, nesse momento, uma grande parte da minha vida tendo que ser dedicada somente a mim e a quem eu sou e a de que maneira eu posso me bastar, não de forma orgulhosa, mas trazendo para mim tudo aquilo que me faz feliz. Esse é um grandíssimo aprendizado. Gratidão, né, a esse texto, a minha querida Fatinha Yashina e a Clarice Gaio, que escreveu esse texto e que a gente vai aí fazendo todas essas reflexões. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.